Aí você não contou 2021, quando você já tava com o sim. direcionamento do Vamos lá, teu curso. 2021, estratégia. na minha opinião, 2021, assim, com o conhecimento que eu tinha, dava pra ter passado. Eu tava fazendo simulado, eu fiz uma boa preparação em 2021. Então, 2021 ali, tava fazendo simulado no padrão, cheguei perto dali, últimos meses ali, um mês, 2 meses antes da prova, simulado até o talo ali, fazendo um monte de simulado, um monte de prova anterior, tava indo bem, então, pô, prova anterior da pré, sendo mais de 80 na prova, que naquela época ainda, se você acertasse 70 questões, era 73, 74, por aí você já tava safo. Eu fazendo prova anterior, acertando 80, tava me vindo bem. Eu tava muito confiante. Falei, pô, esse ano, com certeza esse ano, vou passar na prova. Tava bem confiante. Mas acabou que no dia não rolou. E eu cheguei muito perto. No ano 2021, eu acertei 73 questões das 100 questões e fiquei com nota 73,8, um negócio assim. Pra vocês terem uma ideia, a diferença da minha nota do último cara que entrou era papo se... Na prep tem peso, né, a matéria. Se eu tivesse acertado, tipo, uma mais de matemática e tirado uma de sei lá, uma matéria que vale 1, por exemplo, tirado uma de química... Eu entraria. De química eu acho que é 1,5, né? Mas se tirasse uma de geografia, eu entraria. Então, assim, eu fiquei 15 vagas pro último que entrou. Fiquei muito perto. Ficou agonizando ali, né, Lázaro? Foi Tu achou que tu ia entrar, assim, né? No começo, quando eu vi minha nota, eu achei que eu não tinha passado. Aí depois que começou aquele negócio, vai dar, não vai dar, eu achei que eu ia conseguir passar. Então até eu parei de estudar, aí em setembro de 2021, parei de estudar e fiquei até o último momento atualizando a parte na hora da pré pra ver se eu passava, que foi em fevereiro de 2022, e não passei. Acabou que não passei. 15 vagas. Chamaram o 520, foi o último a entrar, e eu era o 535. E no concurso anterior tinham chamado até o 560, alguma coisa assim. Nossa. Então na minha cabeça, montei o enxoval inteiro, montei tudo assim, fiz tudo no padrão. Então fiz tudo e acabou que não rolou. Só fechei o zíper da minha mochila, deixei lá as camisetas brancas, tudo foi foda. Musiquinha do E- Chaves. Não. Musiquinha do Chaves saindo da vila, E o pior, naquela época, assim, eu já tinha... Tristão. Lembrou da musiquinha? Assim, naquela época, eu já tinha o canal, tal, já tava maior o canal. Então, assim, foi pra mim um choque, mas a galera também ficou, tipo... Se ele não passou, que eu tinha certeza que ia passar, meu Deus, não vou passar nunca, sabe? Essa visão assim. Então foi um choque assim. E eu acho até que naquela época eu tinha o conhecimento pra entrar. Eu acho que, às vezes, talvez o nervosismo ali na hora da prova me consumiu um pouco assim. Eu não tive o desempenho que eu pensei que teria. Mas eu acho que, assim... Eu tinha o conhecimento pra passar. Mas olhando pra trás hoje, eu dou graças a Deus que eu não passei naquele ano, assim. Porque no ano seguinte, mesmo tendo que estudar mais um ano, pô, vivi muita coisa legal. Se eu tivesse entrado naquele ano, eu teria perdido um mês inteiro de adaptação da SpaceX. Eu ia chegar no final, né? Porque a SpaceX é diferente. Eu não sei se nas instituições são assim, mas começa a adaptação... Aí vai rodando a lista, o pessoal vai saindo, vai chamando a galera. Se eu tivesse entrado, como eu ia ser um dos últimos a entrar, eu ia entrar... sem fazer adaptação, basicamente, então eu ia chegar lá todo bizonho, a galera já há um mês lá, eu ia aprender muito menos, ia deixar de viver uma das experiências mais legais da SpaceX, é a adaptação, que é o que todo mundo espera, você é zero militar ali, você vai ter esse primeiro contato com o mundo militar, então assim, eu ia deixar de viver muita coisa, eu muito provavelmente lá dentro ia ter mais dificuldade, porque como eu fiquei mais um ano estudando, pô, depois quando eu fui fazer as provas de lá de dentro, porque tem essas matérias, né, tem matemática, tem física, eu tinha facilidade, então pô, lá dentro, a minha classificação era boa, eu era, da minha turma, eu acabei SpaceX como 44 das 400 e poucas da bem, turma. cara. Então eu fui bem lá dentro. Se eu tivesse entrado no ano anterior, muito provavelmente eu não teria uma classificação tão boa, porque eu ia ter um ano a menos de conhecimento, de maturidade, etc. Então assim, hoje em dia eu olho pra trás e percebo que foi bom de eu não ter passado naquela época. A galera normalmente tem essa vontade de passar logo, né? Quero passar de primeira. Eu provavelmente... assim, quando eu fiz a prova da pré pela primeira vez, na minha cabeça eu queria muito passar. Hoje eu olho pra trás e agradeço por eu não ter passado, senão eu não ia ter tido um monte de oportunidade que eu tive ao longo do caminho que só apareceram porque eu não passei de primeira, porque eu demorei 3 anos pra passar. E assim, tem uma frase muito famosa do Ariano Suassuna que ele fala assim... pergunto pra ele como ele chegou onde ele chegou. E ele fala assim, eu só cheguei onde cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. E é exatamente isso, resume exatamente minha trajetória. Tudo que eu planejei deu errado. Eu achei que ia passar de primeira, não passei. Depois eu achei que tinha certeza que ia passar em 2021, não passei. Pô, então, assim, todo mundo quer ter pressa na hora de viver, de passar num concurso, mas tem alguém que tá sabendo o tempo que cada coisa leva. Cara, Qual é a frase que eu falo, Rodney? Fala aí. Sempre fala essa mesma frase que você falou, só que de você tem que... outra forma. Você está exatamente... onde você tem que estar. Sim. Cara, as coisas a gente planeja. Eu vou até usar um exemplo como da minha vida aqui agora, né? Lazaroto, eu peguei um avião, fui pra Curitiba, falei com o Rabelo, vou me inscrever na prova da Polícia Militar do Paraná.
Aí meus alunos, pô, mestre, tu é maluco, não sei o que. Eu falei, pô, eu vou fazer essa prova. Lazaroto, eu fiz igual você, cara. O sprint final que tu fez pra Barro Branco, eu fiz para a PM do Paraná. Eu peguei as legislações específicas, estudei lei de drogas, tortura, crimes hediondos, Maria da Penha, estudei um pouco ali da legislação do Paraná, mas bem pouquinho, tanto que não deu pra fluir muito, e fui pra prova só com a cara e com a coragem, cara. Mas as coisas acontecem como tem de acontecer. Cheguei lá, fiz a prova, saí da prova e falei, pô, Rabelo, passei, mano. Ele, qual é que é isso, cara? Falei, passei. Não deu outra, saiu a classificação, passei. E se você não tivesse passado por isso, que eu vou chegar até você, por isso que eu tô usando a minha história, você não estaria aqui? Sim. Você não teria sido o cadete Lazaroto? Você não teria essas pessoas que te admiram pra caramba, que tu é um baita exemplo. Por que eu acho que você é esse baita exemplo muito forte? Porque tu é um cara comum, pô. Sim, exatamente isso. Tu não é um cara gênio, mas tu é um cara muito esforçado, que tu reprovou várias vezes e mostrou que dá pra ser foda. Mesmo sem não ter sendo histórico. muito. Ter histórico, cara. Isso é bizarro. Porque eu tava na Slog. Me formando, tu já fazia vídeo, pô. Tu já tava botando a cara que reprovou. Que eu vou até tocar um ponto. Daqui a pouco tu pergunta aí que tu quer perguntar, que eu tô na cabeça. Irmão, por você fazer vídeo no YouTube, isso te causava uma pressão? Tenho que passar? Ou tu levava como um desabafo pra trocar ideia? O que era o YouTube? O que é o YouTube pra você, Lazaroto? Então, sim, dava pressão, principalmente em 2021. Eu tava, meu irmão, se eu não passar, o que eu vou falar? Como é que eu vou voltar? Eu fiz um vídeo lá, véspera da prova da SpaceX, o dia antes, desabafando lá, falando, pô, pessoal, é amanhã, não sei o que e tal. O que eu vou falar? Se eu não passar nessa prova, como é que eu volto aqui? Como é que eu boto minha cara aqui pra falar que eu não passei? Então eu tava nesse negócio, né? Aí, com certeza, me dava uma pressão, mas eu tentava levar sempre de forma mais... Pô, eu, desde o começo, eu sempre fui verdadeiro e eu acho que até por esse motivo que deu certo, digamos assim. A primeira prova que eu fiz, SpaceX, acertei 32 das 100. Eu podia não postar aquele vídeo, não tinha compromisso com ninguém de postar aquilo lá. Outra prova, por exemplo, EAR. Primeira vez que fiz a prova da EAR, eu passei, fui classificado. Segunda vez que fiz a EAR, eu não passei. Eu meio que falei, eu já passei na EAR, tô há 6 meses a mais estudando. Quer saber, eu quero gabaritar matemática, vou me dar o gás em matemática. Perdi o tempo da prova lá, física eu chutei metade da prova, então não passei em física. Fui bem nas outras, não passei em física, não passei na prova. Eu poderia olhar e falar, pô, quer saber, não vou postar esse vídeo não. Como é que eu vou falar pra galera que eu reprovei numa prova que eu já passei e eu tô estudando pra SpaceX? Eu tô ficando mais burro? Só que, por ter buscado sempre ser verdadeiro, sempre falar a verdade, então, ó, não passei. Aí, por exemplo, prova do ITA. Fazendo a prova do ITA lá, prova impossível quase. Eu mostrando as questões, falando, essa questão aqui, eu acertei, mas eu chutei. Então, tipo assim, mostrando esse tipo sinceridade de coisa, com você mesmo. o cara, ele assiste e ele percebe que, pô, eu sou normal. Então, assim, eu acho que, realmente, o que fez a diferença é isso. Se você for verdadeiro, eu só consegui voltar, botar a cara no YouTube lá e falar, galera, não passei. Porque eu busquei fazer isso sempre. Então, me dava uma pressão, obviamente, não tem como falar que não dava. Mas, assim, é um negócio que eu tentei conseguir lidar e também o pessoal ajudou muito. Quando eu postei o vídeo e não passei no SpaceX, eu fiquei pensando, pô, a galera vai cair em cima de mim. Ah, não passou porque fica fazendo vídeo pra internet, não sei o quê. Eu pensava que ia ser alguma coisa assim. Só comentário de gente... Lazaroto, mantém, ano que vem vai dar certo. Lazaroto, a gente vai estar acompanhando essa trajetória, vai dar certo. Sabe, só comentário construtivo. Então, pô, eu, assim, fiquei com uma pressão a mais, obviamente, mas nada que me dificultou. Eu acredito que tudo que eu fiz só me trouxe frutos positivos, tanto nesse sentido de apoio, porque se não fosse o pessoal me dando esse apoio, provavelmente eu teria desistido. Às vezes eu tava sem vontade de estudar, tava mal assim, entrava no Instagram, o cara falava, mano, só comecei a estudar por causa de você, que eu vi que tu